viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já estamos no capítulo 5 aqui do nosso Religião dos Espíritos, aproveitando os estudos que Emmanuel faz do Livro dos Espíritos para nós. E ele sempre traz um olhar tão especial, um olhar tão diferenciado, porque às vezes a gente tende a ir ali pro meio lugar comum, né? Todo mundo disse assim, todo mundo pensou desse jeito, e aí ele vai lá numa questão, numa resposta do Livro dos Espíritos que tem uma aplicação muito geral, e traz para dentro da nossa casa, traz para dentro da nossa vida. E o nosso capítulo de hoje, ele é exatamente isso. Olha lá como é que ele intitulou, ó, Beneficência Esquecida, uma mensagem que foi recebida no dia 19 de janeiro de 1959, que vai tratar na questão 920 do Livro dos Espíritos, que abre a quarta parte do livro e que é muito geralzona mesmo, ela é generalizada a beça, porque é quando Kardec pergunta a respeito da felicidade. E aí, claro, todo mundo tem interesse na felicidade, não é verdade? Todo mundo fica pensando como é que eu posso ser feliz, por que eu sou infeliz, e exatamente aí, lógico, como sempre a gente tem feito, a gente começa com Kardec para depois pular para o Emmanuel, né? Para ver a brilhante interpretação, a brilhante complementação. Vamos melhor assim, né? Nem interpretação não. Na verdade, ele traz um texto que complementa, que permite a gente acrescentar conclusões a respeito do texto que está lá no Livro dos Espíritos. E isso é muito bom. Isso é muito legal para nós, que é para a gente poder realmente continuar estudando, entender. Gente, ó, espírita, principalmente se for médium, né? Mas espírita, de um modo geral, não para de estudar a doutrina nunca. Toda vez que a gente passa por aqui uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, a gente vai ter um entendimento melhor. A gente vai ter um entendimento diferente. Ainda mais se a gente procurar no apoio de outras obras como esta aqui do Emmanuel, que vão ajudar muito a gente. Então, olha, vamos trocar o Emmanuel agora e botar o Livro dos Espíritos do lado de cá, para a gente acompanhar a pergunta e a resposta. Olha o que Kardec pergunta e o que os Espíritos respondem. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. É esse pedacinho final, é essa frase final ali que o Emmanuel vai usar no seu texto do nosso capítulo de hoje, desse capítulo 5 aí do livro Religião dos Espíritos. Porque, entendendo a primeira parte, a gente fala muito, né? A Terra é planeta de provas e expiações, nós temos um corpo físico, o corpo físico se deteriora, vai chegar uma hora em que a gente vai desencarnar, então algumas dores, alguns motivos de sofrimento, por que a gente tem um corpo físico, a gente não escapa. Não é verdade? Se você ficar muitas horas sem se hidratar, vai ter desidratação e pode ter um piripaque danado, até desencarnar. Se ficar muitos dias sem comer, também vai ter uma dificuldade. Então, essas dores da prisão material do corpo, tem jeito não. O que a gente não pode é se acomodar a ela, né? Eu tô com fome, e não procurar comida. Não, não é isso não. Mas a segunda parte depende de nós suavizar as nossas dores. Puxa, então se eu estou com fome eu vou procurar comida. Ah, não tem comida. Eu vou plantar, eu vou procurar trabalhar para poder ter o dinheiro para comprar. Resolver o problema. O suavizar os problemas, as dores, a infelicidade, não é ficar esperando que venha a felicidade. É trabalhar para que se resolva o problema. E aí a gente tem muito essa vontade de ajudar, de suavizar a dor dos outros. A gente tem a proposta, o lema do Espiritismo, de fora da caridade não há salvação. Tudo isso a gente trabalha bem, não é? A gente vai lá no Centro Espírita, dá passe, participa da reunião mediúnica, faz palestra, distribui cesta básica, faz visita em abrigo, hospital, orfanato, tudo. Mas o Emmanuel tem um outro olhar para essa ação de suavizar os males na Terra. Ele vai pedir para a gente fazer o bem, para a gente ser caridade, para a gente fazer beneficência fora do lar. Ele não vai pedir que a gente pare de fazer isso, mas ele vai pedir que a gente também comece a olhar para dentro de casa, para dentro da nossa casa. Olha que texto bonito, que texto sublime. Eu tenho comentado muito nos vídeos, né? Porque cada vez, quanto mais eu estudo, mais eu percebo.
O Emmanuel faz verdadeiras poesias em prosa. Olha esse texto. Na solução dos problemas da caridade, não ouvides, não esqueça, a beneficência no campo mais íntimo, que tanta vez relegamos à indiferença. Pausa. Esse é o primeiro momento de pausa para a gente. Beneficência é um pedacinho da benevolência. Se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, vai ver o que é a caridade, segundo entendia Jesus. Mas beneficência, o ato de beneficiar os outros, o ato de amparar alguém, isso é beneficência. Que muita gente já relega para a indiferença. Assim, eu estou bem, os outros que se lasquem. Eu vou lá no centro tomar passe porque eu quero ficar bem. Eu vou lá no centro assistir a palestra porque eu quero aprender. Mas muita gente deixa para lá a ajuda aos outros. Então o Emmanuel pede, primeira coisa que o Emmanuel pede, não vamos deixar de lado essa ação de ajudar os outros. Mas Maurício, por que é tão importante essa caridade que é a ação de ajudar os outros? Porque ela tira a gente da acomodação. Porque ela faz a gente ter contato com a dor dos outros, porque quando chegar a nossa dor, a gente vai aquilatar, vai avaliar se é mesmo uma dor tão grande assim, porque nós temos uma mania terrível de minimizar a dor dos outros e de maximizar as nossas. Quando eu estou com uma dor de cabeça, é a pior dor de cabeça do mundo. Quando o outro está lá com um problema, um tumor no cérebro, isso vai passar, isso aí a terapia existe, ou então ninguém morre. Tem essas coisas esquisitas assim. Mas o Emmanuel pede, comece não esquecendo de sair de si mesmo, de combater o egoísmo. Gente, a beneficência é uma das ferramentas para a gente combater o egoísmo, que é a causa de basicamente todos os males que nós enfrentamos na Terra. Vamos ver isso logo, logo. Mas aí ele vai prosseguir com esse outro olhar, porque de vez em quando a gente sai da indiferença, se empolga para fazer a caridade, mas quer fazer a caridade do vizinho, do abrigo de idosos, do lar de rancenianos, do orfanato, no centro espírita, quer subir a tribuna e aparecer como um bom palestrante, quer ser um médium reconhecido na reunião mediúnica e por outros indivíduos. Mas algumas vezes nós temos tarefas dentro de casa. Gente, na manhã do dia que eu gravei esse vídeo, eu estava conversando com um amigo muito querido exatamente sobre esse tema. Porque assim, muitas pessoas podem fazer o trabalho doutrinário que nós fazemos. Muitas pessoas podem fazer palestra muito melhor do que eu. Mas só eu, nesta encarnação, posso ser o pai do Maurício Júnior e do Bernardo. Posso ser o filho da Maria de Lourdes. Porque ela não vai ter outro mesmo. Tem eu e a minha irmã. Pronto. Então, essa é uma questão que a gente tem que olhar para dentro do lar. Mas é muito difícil, as nossas famílias são espinhosas. E quem é que está negando isso? Nenhum Emmanuel. E às vezes a gente vai se refrigerar lá fora para poder realizar as tarefas mais duras aqui dentro. Mas olha o que ele pede para nós. Prega a fraternidade, aproveitando a tribuna que te compõe aos gestos, e discipline a voz. No entanto, recebe na propriedade ou no lar, por verdadeiros irmãos, os companheiros de luta, assalariados a teu serviço. Olha isso. É o fazer a caridade, o discurso gentil com aqueles que nos servem, com aqueles que de vez em quando a gente acha que nem precisa dar bom dia. Já parou para pensar que quando a gente está caminhando na rua, a gente nem cumprimenta o que está caminhando lá, recolhendo lixo e jogando no caminhão da limpeza pública? A gente não cumprimenta a nossa companheira, o nosso companheiro, que estão varrendo as ruas para manter a nossa cidade limpa. Eu, normalmente, na minha caminhada, eu sou passando e vou dando bom dia para todos eles. Porque exatamente no mesmo horário que eu faço a caminhada matinal, está lá o pessoal garantindo que a nossa cidade aqui não fique tão feia, tão suja. Falta é o povo ter educação e não sujar ao longo do dia, Porque eu fico pensando assim, coitados, eles varrem todo dia de manhã e a gente suja o dia inteiro para eles varrerem na outra manhã inteira. E não vem com essa desculpa que se eu não sujar, o outro não vai ter emprego. Não é isso, não. Por favor, não inventa essa lorota, não. Mas o Emmanuel fala, olha, falar da tribuna, impostar a voz, falar para multidões. É interessante, faz mesmo, continua fazendo. Mas também não esquece de receber no seu lar, na sua propriedade, e tratar bem o serviçal. Aquelas pessoas que vêm prestar serviço para nós, cumprimentar o entregador de pizza, tratar bem. Se tiver que reclamar do atraso, reclama devagarinho, reclama com educação pelo menos. Manda um recado pro seu patrão que não está legal. Mais ou menos assim.
Então esse é o primeiro encontro. A gente já sair desse pedestal de eu, palestrante famoso, tenho que falar bem aqui na tribuna, mas não falo bem com as pessoas no dia a dia ali, naquele que ninguém está percebendo, ninguém está testemunhando. Essa é uma questão muito importante. E aí o Emmanuel prossegue. E nas reuniões mediúnicas, né? Esclarece os espíritos conturbados e sofredores nos círculos consagrados ao socorro daqueles que caíram em desajuste mental. Continuamos na nossa reunião mediúnica. Contudo, acolhe com redobrado carinho os parentes desorientados que a provação desequilibra ou ensandece. E aqui, minha gente, não é só pegar o nome deles e botar na reunião mediúnica do seu centro, não. Aqui é a gente tentar realmente ter um diálogo, ter uma conversa, dar algum tipo de orientação. Nós mesmos, olha, calma, procure se acalmar. E às vezes a pessoa está desequilibrada mesmo. Nós estamos vivendo, depois da pandemia então, nós estamos vendo aí um monte de transtornos mentais aflorando, saindo, aparecendo na vida das pessoas. E algumas vezes nós temos parentes esquizofrênicos, parentes com transtornos de espectro autista. E percebendo isso tudo, como é que nós vamos agir? Ai, eu não aguento aquela tia. Quando ela vem, eu prefiro ficar longe. Pois é, mas às vezes o papo com aquela tia pode ser o único que ela vai ter de carinho. Então essa é uma questão muito importante para a gente estar atento. Vale a pena continuar indo lá na reunião mediúnica? Esclarecer espírito sofredor? Vale, mas se não fizer a mesma coisa com um parente sofredor dentro de casa, não vai valer tanto assim, né, cara pálida? E aí, olha só que coisa interessante, quando a gente pensa no ajudar lá fora, na caridade, no assistencialismo, não é bem assistencialismo não, né? No serviço assistencial, mas da caridade material, o do levar a cesta básica, o do manter abrigos, asilos, essas coisas, né? Essa caridade mais próxima do carente que está incapacitado momentaneamente de prover a si mesmo. Emmanuel também faz sugestão. Existe essa caridade lá para fora, mas também pode ser que seja necessária a nossa caridade aqui dentro. Já pensou que algum parente seu pode estar precisando de ajuda para estudar? Aquele sobrinho, ou distante, ou próximo, filho de um irmão ou de uma irmã, que não está numa situação financeira muito boa, mas que a gente pode ajudar? Pois é, ajuda aí, colabora aí. E é o que o Emmanuel vai pedir para nós, olha só. Auxilia a erguer abrigos de ternura para as crianças abandonadas. Todavia, abraça em casa os filhinhos que Deus te deu, conduzindo-lhes a mente infantil através do próprio exemplo, ao santuário do dever e do trabalho, do amor e da educação. Aqui ele vai mais ainda, mais fundo. Lembra que eu falei? Muita gente pode fazer palestra melhor do que eu, mas só eu posso ser pai do Maurício e do Bernardo? É o que o Emmanuel está pedindo para nós aqui. Reconhece qual é a sua prioridade. Onde é que a gente é indispensável? Se faltar o palestrante no centro, outro não vai fazer a palestra? Vai. Mas se a gente faltar na tarefa de educar os filhos, vai dar muito, mas muito errado lá no futuro. Um adulto fraturado, um adulto imaturo. Vai acontecer um monte de coisa ruim. Então é o que o exemplo está lá. Traduzindo pelo próprio exemplo, acolher os filhos, dar bons exemplos. Isso do bons exemplos, que de vez em quando a gente é todo gentileza, todo amor para os de fora e todo grosseria para os de dentro. E eu me penitencio disso mesmo, porque de vez em quando eu me pego fazendo exatamente isso. Exigindo demais daqueles que estão próximos, os meus filhos, por exemplo, e sendo doce, meloso para os jovens do meu espírito. Tenho mudado isso, tenho tentado ser mais carinhoso com todos eles. Mas de vez em quando o filho também estica a corda. Aí é a hora da gente usar aquela autoridade amorosa. Mas vamos ver o que o Emmanuel pede. Não vamos deixar de socorrer as crianças de fora, mas vamos trabalhar as crianças de dentro. Vamos cuidar daqueles que são responsabilidade prioritária nossa, porque é isso que Deus nos confia, ora essa. Gente, se fosse para a gente cuidar só dos de fora, se fosse para a gente olhar só os filhos dos outros, nós não teríamos os nossos. Se nós temos os nossos, é porque essa é a nossa primeira tarefa. E é o que o Emmanuel nos pede, e é o que o Emmanuel nos orienta, e principalmente isso. Fazer isso pelo exemplo. Fazer isso, educar para o dever, educar para o amor, isso é que é importante. Mas, aí que vem o danada coisa, né? A gente quer ser divulgador da doutrina fora. E como é que é a nossa vivência dentro de casa? A gente já chega em casa mal-humorado, às vezes vai para o centro, só sorrisos. Meu irmãozinho para cá, minha irmãzinha para lá, e chega em casa e não vivencia isso. Muitas vezes os nossos parentes, aqueles mais distantes, né? Não o do lar ali, né? Mas o tio, a tia, os primos, né? Eles olham a gente de forma esquisita
Por que a gente fala uma coisa, faz uma coisa com os outros e não dá exemplo disso dentro de casa? E aí o Emmanuel vem pedir para nós, olha, espalhe a doutrina de paz que te abençoa a senda, divulgando-a por intermédio do conceito brilhante que te reponta da pena. Escrito, mas não ouvides exercê-la em ti próprio, ainda mesmo à custa de aflição e de sacrifício, para que o teu passo entre as quatro paredes do instituto doméstico seja um marco de luz para os que te acompanham. Então, vamos viver a doutrina dentro de casa? Porque de vez em quando tem umas pessoas assim, vai morar lá no centro, porque lá no centro você é mais bem educado que aqui dentro de casa. E é exatamente isso que o Emmanuel está colocando ali. Algumas vezes vai exigir sacrifício, vai ser uma aflição danada, porque as outras pessoas ficam, como eu falei uma vez numa live com o Jorge Elahá e o Paulo Vitor, procurando pelo em ovo para botar defeito nas nossas ações. A gente tenta fazer tudo certinho. Botou um guardanapo torto na mesa, já é motivo de reclamação. Então a mesma coisa com relação ao nosso trabalho espírita. E não vem aquela história, tá vendo? E é espírita e tá fazendo isso. Porque eles vão testando, eles vão esticando a corda até a gente estourar. Então a sugestão do Emmanuel, ó, com sacrifício, com esforço, às vezes até meio aflito, assim, poxa, mas eu tenho que aguentar isso. Aguenta mais um pouquinho, respira fundo, né? Exercite a paciência. Dentro de casa que a gente é chamado a exercitar a paciência mais até do que na rua. Porque na rua, se o indivíduo perturbar muito, a gente vira as costas e vai embora. Mas como é que você vai embora de dentro da sua casa e deixar lá o filho, a esposa, o marido, né, a mãe, falando sozinho? E depois você vai ter que voltar para essa mesma casa. Vai ter que voltar para esse mesmo lá. Então segura as ondas aí e vai se transformando. Agora, escrever, falar de doutrina espírita, pregar na tribuna, beleza, continue fazendo. O Emmanuel diz para a gente continuar fazendo. Ele não diz que a gente tem que cuidar só de casa, mas ele diz que a gente também precisa viver a doutrina na gente. Essa é a questão interessante. Dizem que Francisco de Assis, quando mandava aos discípulos, ele dizia assim, pregai o evangelho, se necessário, usar palavras. Ou seja, pregar pelo exemplo. Sermos livros vivos, onde as pessoas possam ler essa doutrina que a gente divulga, essa doutrina que a gente tenta propagar por aí. E é lógico, é uma questão importante. E aí a caridade material se estende para fora e também para dentro. Principalmente para dentro, a caridade moral. Olha isso que o Emmanuel diz para nós. Cede aos necessitados daquilo que retens no curso das horas. Dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes em bondade, serviço, reconforto e perdão, cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Olha, apareceu a caridade moral explícita. O dar daquilo que a gente retém são as coisas materiais. E normalmente é isso mesmo, né? A gente dá o que retém, a gente não dá o que tem. Porque assim, eu dou a roupa que está sobrando, que eu não vou usar mais. Né? Eu compro, às vezes vou fazer compra para a cesta básica, eu compro o produto de melhor marca para minha casa e compro aquele produto chinfrim para dar para a cesta básica. Isso é dar o que retém, né? Mas, além de, pode continuar, porque pelo menos já está fazendo alguma coisa. Mas olha o que o Emmanuel pede o principal. É a caridade moral. É dar um pouco de nós mesmos. Pode dar a cesta básica. Para economizar, pode até pensar, né? Se você quer ser mão de vaca, faz assim, mas pode até pensar em comprar um produto de qualidade melhor. Mas pelo menos entrega o produto com sorriso. Entrega um produto com gentileza. E se a pessoa reclamar que o produto é chinfrim, que o arroz é duro, que o feijão não cozinha, respira fundo e pensa, puxa, da próxima vez eu vou ver se eu levo esse feijão ruim para minha casa, e aí a gente nunca mais vai querer comprar dele, e vou dar o feijão bom para o assistido. Porque a gente podia pensar, né? Comprar para casa e para o assistido é a mesma coisa. Por que a pessoa que está lá, que vai receber a nossa caridade material, tem que consumir uma coisa pior do que a nossa, de qualidade pior do que a nossa? É muito errado isso. Essa é uma caridade muito arrogante, muito orgulhosa. Mas olha só que coisa interessante, né? O Emmanuel quer é o nosso lado espiritual, a caridade moral, reconforto, perdão, oferecer isso, desculpar. Oh, como é difícil desculpar, meu Deus do céu. A gente sabe disso, né? Todos nós somos testados disso. Então vamos lá, trabalhar o entendimento, carinho, trabalhar a caridade material e também a caridade moral. E aí ele vai concluir. Ele vai concluir, inclusive, fazendo um certo clamor. Olha só. Beneficência, beneficência. Não lhe manches a taça com o veneno da exibição, nem lhe tisnes a fonte com o lodo da vaidade. Pausa! Porque olha só, gente,
Esse é o segredo desse texto todo do Emmanuel. Porque quando a gente está fazendo a caridade para fora, quando a gente está se apresentando para ser o distribuidor de cesta básica, o visitador de asilo, o palestrante, o doutrinador de espíritos, de alguma maneira nós estamos ganhando visibilidade. E pode ser só orgulho, pode ser só vaidade. É a caridade orgulhosa, a caridade para aparecer. E aí o Emmanuel pede que a gente não envenene essa taça da caridade, a taça da beneficência, né, com a ideia de exibição, com o lodo da vaidade. Olha que palavra forte, né? A vaidade é um lodo. E aí ele prossegue para a gente pensar o que fazer e qual vai ser o nosso verdadeiro sossego. A nossa verdadeira, vou usar uma palavra que não deveria ser usada, mas recompensa, né? Satisfação de fazer a caridade. Olha só. Recebe-lhe as sugestões de amor no imo do coração e buscando-a primeiramente nos escaninhos da própria alma, sentiremos nós todos a intraduzível felicidade que se derrama da felicidade que venhamos a propiciar aos outros, conquistando por fim a alegria sublime que foge ao alarde dos homens para dilatar-se no silêncio de Deus. Eu não disse que o Emmanuel faz poesia? Quer dizer, quando a gente faz essa caridade silenciosa, quando faz essa caridade que ninguém vai aplaudir, porque ninguém vai ficar sabendo, é da gente com Deus. A satisfação é essa. E aí, olha que coisa linda, né? Fugir do alarde, fugir do alarido, fugir do aplauso, para que a gente consiga realmente entrar em contato, essa sintonia. E essa recompensa vem no silêncio de Deus. Oh, coisa boa! Então, como a gente propôs aí no título desse vídeo, fazer o bem, a caridade fora, mas também dentro do nosso lar. Fazer a caridade que os outros vejam, mas também fazer a caridade que ninguém vê. E é só entre nós, Deus e os beneficiados, que podem nem agradecer, que ainda podem ser ingratos. Mas entre nós e Deus a coisa vai estar muito boa. E aí eu espero que essas reflexões, que incrivelmente começaram da questão 920 do Livro dos Espíritos, que fala que a gente não pode ser feliz na Terra por causa da questão material, dos penares que esse planeta ainda apresenta, mas que cabe a gente suavizar, e o Emmanuel traz um monte de instruções para nós suavizarmos os sofrimentos dos outros e nossos, fora e dentro dos nossos lares. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações. Deixa o like agora, que a gente já terminou mesmo, né? Se não gostou, pode deixar o dislike também. Mas me diz aí, o que eu falei de errado? O que a gente falou que podia melhorar, não é? Dá uma ajuda aí para a gente melhorar. E se achou que vale a pena, só se achou que vale a pena, pega o link desse vídeo e manda para as pessoas que você acha que gostariam de vê-lo também. Porque tem gente que não sabe que a gente tem esse trabalho aqui no canal, que nós estamos estudando, e vamos estudar o livro inteiro, Religião dos Espíritos do nosso Emmanuel. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!